Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho numa aula diferente, nós vamos fazer um English test. Vamos fazer um teste de inglês para ver como é que está o conhecimento de vocês, de acordo com as nossas aulas, né, nas nossas videoaulas que a gente tem tido ao decorrer desse ano. Então vamos lá. Vamos iniciar com a primeira questão falando sobre um dos primeiros conteúdos que nós aprendemos aqui nas nossas videoaulas, que foi acerca da história da língua inglesa. Então nós vimos que toda a história da formação da língua inglesa se divide em 3 partes. Quais são os períodos em que a história da língua inglesa é dividida em relação à sua evolução? Então vocês devem lembrar lá das nossas aulas que eu falei para vocês que toda a história da formação da língua inglesa se dividiu em 3 partes. Mas que partes são essas? Letra A, inglês inicial, médio e aperfeiçoado. Letra B, período celta, francês e moderno. Letra C, inglês antigo, médio e moderno. Letra D, proto-germânico, francês e latim. E aí, pessoal, qual dessas opções está trazendo corretamente os 3 períodos em que a história da língua inglesa foi dividido, hein? Bom, se você respondeu que é a letra C, acertou. Então, a história da língua inglesa é dividida no inglês antigo, médio e moderno, que é o Old, Middle e Modern English, ok? Questão 2. De modo geral, quais são as diferenças entre o Old e o Middle English, o inglês antigo e o inglês médio? Então, nós temos algumas sentenças, você tem que escolher qual dessas está correta, mostrando a diferença entre essas 2 fases. Na letra A, o inglês antigo era formado pelas primeiras influências linguísticas, como a junção das línguas celta e germânica, enquanto no inglês médio, a língua já havia se aperfeiçoado e contava com a importante influência do francês, levado pelo Duque Guilherme. Será que essa é a correta? Letra B. No inglês antigo, o inglês ainda não existia. Essa fase conta apenas a história da invasão da Grã-Bretanha. No inglês médio, é onde o inglês começa a ser formado após a invasão da Inglaterra. Letra C. Há pouquíssima diferença entre essas 2 fases, já que ambas ocorreram no mesmo período, de 1100 a 1500. E letra D. Não há nenhuma diferença entre o Old e o Middle English. E aí, pessoal, qual dessas opções traz corretamente a diferença entre o Old e o Middle English? Se você respondeu que é a primeira, acertou. Então, nós vimos que lá na primeira fase houve aquela junção linguística, as primeiras influências, né? A invasão das 3 tribos da Grã-Bretanha, e aí houve aquela junção das primeiras línguas, que era o celta e o proto-germânico, né? E lá no inglês médio, o grande marco foi a junção do francês a esse processo. Trago aí pelo Duque William, que era duque francês. Questão 3. Qual dos acontecimentos abaixo não é um marco do inglês moderno? Então, nós vimos que na fase do inglês moderno, a língua estava passando por um processo de purificação, de refinamento, para se transformar ali em idioma. Então, qual dessas opções aí abaixo não faz parte dos marcos do inglês moderno? Letra A. A grande mudança vocálica, onde a pronúncia das vogais passaram a ser pronunciadas de forma mais breve. Letra B. A invenção da imprensa, que tornou os livros mais baratos e acessíveis e, com isso, mais pessoas aprenderam a ler. Letra C. A publicação do primeiro dicionário de língua inglesa em 1604. E na letra D, a invasão da Inglaterra pelo Duque Guilherme, o Conquistador. E aí, qual dessas opções aí não é marco do inglês moderno? Essa tá facinho, né? Bom, então a opção correta é a letra D. Por quê? Porque essa invasão da Inglaterra, lá pelo Duque Guilherme, que era Duque da Normandia, que é parte da França, aconteceu no inglês médio e não no inglês moderno. Questão 4. Vamos relembrar um pouquinho, pessoal, sobre os modal verbs. Bom, os verbos modais acompanham os verbos principais para expressar uma ideia particular. Eles dão informações adicionais sobre a função do verbo principal que os segue. Pensando nisso, qual dos verbos abaixo é usado para expressar habilidade e pedir ou dar permissão no presente? Um verbo modal, tá, pessoal? Então, nós temos aí should, must, can e could. Qual desses modais nós usamos para falar de habilidade ou para pedir e dar permissão em inglês?
Se você respondeu que é o can, acertou. Coloquei até a imagem da Marta para vocês, que foi um dos exemplos que nós vimos durante a aula, né? Marta can play soccer. Ela pode jogar futebol. Expressa a habilidade. Jogar futebol é uma questão de habilidade. Então, nós usamos o can para fazer essa pergunta ou para falar sobre isso. Can é o verbo modal que expressa a habilidade. Questão 5. Observe o diálogo abaixo e responda à pergunta que segue. Então tem um diálogozinho, vou ler para vocês, e aí vocês vão ter que dizer com o que completa. Lisa, you look so sad. What's the matter? Lisa, você está parecendo assim tão triste. Qual o problema? I'm feeling dizzy and I have a terrible headache. Eu estou me sentindo um pouquinho tonta e eu estou com uma dor de cabeça terrível. That's bad. You see a doctor. Isso é ruim. Você ver um médico. Yeah, I'm seeing the doctor this afternoon. Sim, eu vou ver o médico essa tarde. Pessoal, aí nessa frase a gente tem um espaço, né? Esse espaço da frase you see a doctor se completa corretamente com qual dos verbos modais? Se completa com should, must, can or could. Tá fácil, né? Entende que toda essa situação, né, está falando um pouquinho sobre algum problema de saúde. E nós aprendemos que quando a gente fala de problemas e precisamos dar conselho, a gente usa o verbo modal should. Ele é aquele deveria que a gente usa para aconselhar. Então, you should see a doctor. Você deveria ver um médico. Questão 6. Observe o diálogo abaixo e responda a pergunta que segue. Então, novamente, nós temos um outro diálogo. Observe aí. Lisa, what did you used to do when you were a child? Lisa, o que você costumava fazer quando você era criança? I used to play with my friends on the street. Eu costumava brincar com os meus amigos na rua. Na próxima pergunta a gente tem um espaço. You rollerblade? Você andar de patins? Yes, and I do it very well. Sim, e eu fazer isso muito bem. De acordo com essa conversa aí e esses dois espaços, qual dos verbos modais melhor completa esses espaços então? É o should, o must, o can or o could? Se você respondeu que é o could, acertou. Bom, o que é o could? É aquele verbo modal que a gente usa para falar sobre habilidades no passado. Então a pergunta aí seria, could you rollerblade? Você podia andar de patins? Lembra que a gente está falando sobre situações lá do passado. E andar de patins envolve uma habilidade. Então, could. E a resposta, yes, and I could do it very well. Sim, e eu podia fazer isso muito bem. Questão 7. Observe a frase abaixo e escolha qual modal verb melhor completa o espaço. Então, a gente tem um símbolo aí, uma placa, né, de proibido estacionar, e a frase diz, you park your car. Você estacionar o seu carro. Qual desses verbos modais melhor se encaixa nesse espaço? É o shouldn't, o mustn't, o can't or o couldn't? Tá fácil, né? Se você respondeu que é o mustn't, acertou. Por que o mustn't, teacher, e não o shouldn't, o can't or o couldn't? Porque quando a gente fala sobre proibição, lembra lá daquela nossa aulinha? Quando nós falamos sobre proibição, a gente vai usar o mustn't. Ele é o modal que a gente usa para proibição. 8. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as datas comemorativas, foi uma das nossas últimas aulas, né? Observe a descrição abaixo e diga qual data comemorativa ela se refere. Então, a frasezinha fala, disse que somente nesses dias as almas podem voltar do além para estar perto dos seus. Essa frase, falando um pouco sobre essa celebration, sobre essa celebração, ela está se referindo ao quê? Ao St. Patrick's Day, ao Dia de los Muertos, ao Thanksgiving ou ao Halloween. Tá fácil, né? Ou não também. Pode ser um pouco confusa. Mas, se você respondeu que é Dia de los Muertos, acertou. A gente aprendeu um pouquinho sobre toda essa celebração cultural que ocorre lá no México, né? Sobre o Dia de los Muertos, onde eles constroem altar, tem as calaveiras e vários outros símbolos que eles usam para essa celebração. E uma das coisas que eles acreditam é que no Dia de los Muertos as almas podem retornar e visitar os vivos. E é por isso que eles fazem toda
essa celebração com simbolismo, com comida, com festa, enfim. Outra frase, pessoal. Um dos símbolos mais famosos é o Jack-o'-lantern, que teve origem em uma lenda irlandesa antiga. E agora, a qual celebration, a qual holiday essa frase se refere? É St. Patrick's Day? É Dia de los Muertos? É Thanksgiving ou é Halloween? O Jack-o'-lantern, a gente sabe bem, né? Então ele se refere ao Halloween. A gente viu que Halloween é uma celebração muito comum, não só nos Estados Unidos, mas como agora tomou fama por todo o mundo, inclusive no Brasil, é comum a gente ver as pessoas fazendo festa fantasia, enfeitando a casa, enfim. Então, uma das coisas envolvidas na celebração do Halloween, uma das histórias envolvidas, né, é aí essa lenda do Jack-o'-lantern, que é uma lenda irlandesa, que fala sobre ele vagando no limbo, né, procurando um espaço para ele. E na questão 10, pessoal, observe a descrição novamente e diga a qual data se refere. Então diz aí, as pessoas costumam se reunir com a família e amigos mais próximos para fazer orações e agradecer por todas as conquistas. E aí, isso aí está falando sobre St. Patrick's Day, Dia de los Muertos, Thanksgiving ou Halloween. Essa também tá fácil, né? Ficou bem conhecida essa celebração por causa do Todo Mundo Odeia o Chris. Então nós temos aí o Thanksgiving. O que é o Thanksgiving? O Dia de Ação de Graça. A gente viu que eles tiram esse dia no ano para agradecer a colheita, agradecer a alimentação, para dizer pelo que eles são gratos. Lá no episódio do Chris a gente até vê, né, eles reunidos com a família, cada um dizendo pelo que é grato, enfim. E aí tem as celebrações, o Dia do Peru, as comidas típicas do dia, né? E também, lembra que a gente falou que logo após o Dia do Peru, eles têm, né? O Black Friday, que é uma promoção muito conhecida e que outros países também adotaram, inclusive o Brasil. Bom, essas são apenas algumas das datas comemorativas que nós aprendemos, né? A gente falou um pouquinho sobre as datas que são mais comuns celebradas nos Estados Unidos e também falamos sobre algumas específicas de certos países. A gente não falou daquelas mais comuns como Ano Novo, Páscoa, porque essas são celebrações mundiais. Mas falamos um pouquinho especificamente sobre as dos países, né, como a festa do Holi, falamos sobre o Dia de los Muertos, St. Patrick's Day, que é irlandesa, né, entre outras, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para assistir essa aula novamente, reveja as nossas outras videoaulas, porque isso é importante. E não esqueça também de fazer pesquisa extra e procurar leituras, ok? E é isso, pessoal. See you next class!